todos, irmãos, com a paz do Senhor. Nós estamos aqui em uma pré-aula desta lição, a lição de número 12, e nesta semana foi nos concedido a oportunidade de estar fazendo esta pré-aula, de estar falando aí, esboçando um pouco esta lição e, de certa forma, procurando, auxiliar aí os irmãos que são professores de escola dominical. E desde já eu quero estar agradecendo pela oportunidade de estar aqui gravando esta pré-aula, agradecendo a Deus sobre todas as coisas, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas no decorrer deste ano. Agradecer também aos nossos pastores, que Deus continue abençoando a cada um de vocês, aos irmãos que são comentaristas das revistas, agradecer aos irmãos que fazem esta leitura diária, que Deus abençoe a vida de vocês, e a todos vocês que têm nos acompanhado aqui neste canal, que têm acompanhado os nossos vídeos, que Deus continue recompensando a cada um dos irmãos. E na pré-aula desta semana nós estaremos fazendo referência à lição de número 12, que inclusive é a penúltima lição desse trimestre, e nós estaremos falando da lição que tem por título Vitória de Cristo sobre os inimigos de Israel e o Milênio, comentada pelo professor Lorival de Oliveira. Nesta presente lição, nós estaremos abordando dois aspectos que vão figurar ali no final da grande tribulação, que é a batalha do Armagedon, bem como a implantação do milênio. Então, nós estaremos falando sobre esses dois assuntos no decorrer desta pré-aula. Aqui nós temos o texto áureo que diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Está no livro de Apocalipse, no capítulo 19, versículo 11. Verdade prática. Jesus vem do céu como Messias vencedor para estabelecer a verdade e a justiça, julgar as nações e aniquilar o mal. A leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 19, versículos de 11 ao 16, e depois no capítulo 20, nos versículos de 1 a 3. E diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Este texto sagrado está falando aqui para nós, o qual nós discorreremos nesta lição sobre quando Jesus vem para livrar a Israel e depois quando ele vai implantar o milênio. O objetivo geral desta lição é que você, professor, possa evidenciar para os seus alunos a segunda vinda de Cristo em glória para derrotar os inimigos do seu povo e estabelecer o milênio.
Aí nós temos os objetivos específicos de cada tópico. No tópico 1, nós precisamos mostrar que Jesus vem do céu como um Messias vencedor para fazer justiça e julgar as nações. No tópico 2, nós vamos explicar que haverá uma grande batalha chamada de Armagedon. E no tópico 3, nós vamos enfatizar que Jesus reinará por 1000 anos com os seus remidos e haverá paz e prosperidade na terra. E é sobre cada um desses tópicos que eu estarei falando aqui um pouquinho com os irmãos. Aqui nós vamos recapitulando durante toda a revista o que nós aprendemos, né? A revista que vem com o título de Escatologia Apocalíptica. E nós tivemos aí a questão do que foi falado em cada lição. Primeiro, nós tivemos uma visão ali geral, né, do livro de Apocalipse. Depois, nós temos a questão do arrebatamento da igreja. Eu estou recapitulando dessa forma porque eu acredito que facilita a nossa compreensão dos atos, né, que estão previstos para acontecer. Então, depois nós temos o arrebatamento da igreja. Com o arrebatamento da igreja, iniciar-se-á a grande tribulação. Durante a grande tribulação, nós veremos que o juízo de Deus será derramado sobre essa terra. Então, é quando nós aprendemos lá sobre os selos, sobre as trombetas, sobre as testemunhas. Depois nós aprendemos sobre a questão do dragão, da mulher grávida, da batalha no céu. Daí partimos para a besta que saiu do mar e saiu da terra, que como nós estudamos é o anticristo, né, e o falso profeta. É a tríade satânica que estará agindo durante a grande tribulação. E nós chegamos aqui na questão do final da grande tribulação. Nós estaremos falando sobre os instantes finais da grande tribulação e logo na sequência a implantação do milênio. Então, durante a grande tribulação, a Bíblia vai dizer, quando nós estudamos lá a lição que fala sobre o anticristo e o falso profeta, eles vão conseguir conquistar, eles vão persuadir a nação de Israel. Israel, pelo que nós já percebemos, pelo que nós já estudamos, é uma nação que eles, de certa forma, apesar de haver cristãos ali, mas em sua maioria são praticantes do judaísmo, e eles ainda esperam pelo Messias. Como eles esperam pelo Messias, eles esperam que o Messias virá com grande poder e grande glória e proporcionará para eles, digamos assim, anos de paz e de abundância. E o anticristo, ele vai vir com essa promessa e ele vai fazer com que Israel creia e aceite essa promessa. Então Israel fará um pacto com o anticristo, que na verdade é com o próprio Satanás. E ali, com o passar de alguns anos, Israel perceberá quem realmente é o anticristo e o falso profeta. Então, eles quebrarão esse pacto. E quando eles quebram esse pacto, eles vão começar a sofrer toda forma de opressão, toda forma de guerra, realmente de conflitos. Eles serão perseguidos. E quando Israel estiver cercado por todos os exércitos, pelas nações que estarão ali na tentativa de destruir a nação de Israel, eles vão clamar pela misericórdia, eles vão clamar a Deus, eles vão perceber que eles realmente precisam do auxílio do Senhor. Eles vão entender que humanamente é impossível vencer a batalha. Que eles podem ter o melhor exército, as melhores estratégias de batalha, mas eles vão estar ali em uma situação que não será bom para eles. Eles estarão em uma situação que é impossível eles vencerem a guerra. Então, nós vamos ver que nos últimos instantes, ali daquela batalha, Jesus ele virá com poder e grande glória para que todos o vejam. Aqui é a segunda vinda de Cristo, e nessa vinda, Jesus ele vai vir de uma forma que todos irão vê-lo. Aqui eu quero só ler o versículo que está lá em Mateus 24, no versículo 30, que confirma essa
fala de que todos verão o Senhor, a vinda de Jesus Cristo. Diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E aqui ainda falando um pouquinho de modo geral sobre o que nós estaremos falando na lição, quais são os objetivos da vinda de Cristo? Primeiro, nós, como eu recapitulei aqui para os irmãos, como eu introduzi para os irmãos, é livrar o povo de Israel. Aqueles que acreditarem, aqueles que clamarem, mesmo que se converterem ao Senhor. Segundo ponto é o juízo divino sobre os ímpios. O terceiro ponto será o juízo sobre o anticristo. Quarto ponto, o juízo sobre Satanás. Então, eu coloquei esses 4 objetivos que teria a segunda vinda de Cristo. Porque a devassidão, a imoralidade, o pecado, a abominação, ela vai estar num nível tão grande, de uma tal amplitude que eu não consigo expressar em palavras. Porque, às vezes, o sofrimento é visto como algo que vai nos aproximar de Deus, mas nem sempre é assim. Nem sempre as pessoas elas buscam a Deus na hora do sofrimento. Nem sempre elas seguem o exemplo de Jó. Nós vamos ver que já aconteceram tantas coisas, como esses dias eu estava conversando com a irmã, nós falando sobre a pandemia, de tudo que nós passamos, de tudo que foi vivenciado na pandemia, de um sinal tão grande da volta de Cristo. E, na verdade, quando nós paramos para observar, a pandemia trouxe um esfriamento na vida de muitos crentes. Muitos crentes, ao invés de se despertarem, eles acomodaram. Então, quando nós voltamos para esse contexto aqui, nós vamos ver que haverá esse juízo sobre os ímpios. Na sequência, o juízo de Deus sobre o anticristo, porque é nesse momento que Jesus começa a preparar todas as coisas para que seja implantado o milênio. E o juízo sobre o próprio Satanás e, como eu disse para os irmãos, para o Senhor livrar a Israel. Então, aqui na introdução, o que eu quero deixar claro para os irmãos é que o foco da lição, aqui na introdução, é nós estarmos falando sobre aí os últimos instantes da grande tribulação que culminará na batalha do Armagedon para, sequentemente, nós termos a implantação do milênio. A introdução, ela vai trazer isso aí para a gente. Quando nós olhamos para o tópico 1, eu não vou estar lendo, porque eu fui procurando resumir a ideia de cada tópico, o objetivo que nós temos em cada tópico, para estar, de certa forma, tentando facilitar para os irmãos, para que os irmãos possam aprender. Então, nós temos aí a questão da vinda gloriosa de Cristo. O que o tópico 1 está falando? Sobre a vinda gloriosa de Cristo, que é para livrar Israel. Aí nós temos 3 subtópicos aí. O dia da vingança do nosso Deus, a igreja virá com Cristo e todo olho o verá. Nós estaremos falando sobre essas 3 coisas aqui dentro do tópico 1. Então, primeiro, quando Israel estiver cercado por exércitos comandados pela besta, eles vão clamar a Deus por socorro. É como eu já falei sobre isso lá na introdução com os irmãos. Eles vão clamar a Deus por socorro, eles vão pedir ao Senhor que tenha misericórdia, e então Jesus Cristo descerá do céu montado em um cavalo branco. E a Bíblia vai dizer, lá em Apocalipse 19, no versículo 16, que em seu manto e em sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, quando nós vamos olhar, aqui nós temos a questão de um cavaleiro, e um cavalo branco, e aí nós não vamos confundir com aquele cavaleiro que nós estudamos lá atrás, que era o anticristo, porque dizia que ele saiu para vencer, ele saiu para tentar fazer um governo que trouxesse a paz. Aqui este cavaleiro não é mais o anticristo, esse cavaleiro é o próprio Jesus Cristo, que descerá com poder e grande glória para livrar o povo de Israel.
Lá em Apocalipse 19, no versículo 11, vai dizer: E vi o céu aberto e eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, João aqui ele faz um registro do momento em que este cavaleiro aparece. Só que esse cavaleiro ele não está sozinho, ele tem um cortejo real que o acompanha para assumir o governo total do universo. Como eu disse para os irmãos, um dos objetivos da vinda de Cristo será implantar o milênio. Ele virá como rei dos reis e senhor dos senhores e regerá as nações com vara de ferro. O que é vara de ferro? É símbolo de autoridade absoluta. Hoje, na dispensação da graça, muitas pessoas, elas conhecem a verdade, elas às vezes se distanciaram dos caminhos do Senhor ou já ouviram a pregação do Evangelho, mas elas escolhem praticar o mal. Elas escolhem se levantar contra, às vezes, as lideranças, elas escolhem, muitas vezes, até mesmo blasfemar contra o nome do próprio Deus. Aqui no milênio, Jesus estará regendo e no seu governo essas coisas não acontecerão. Deus não permitirá que isso aconteça, até porque o mal, vamos dizer assim, o próprio diabo, ele estará preso, né, por 1000 anos. A Bíblia relata sobre isso. Então, voltando aqui, quando nós falamos sobre esse cortejo real, nós falamos sobre a igreja. Estes exércitos celestiais que voltam com Cristo incluem todos os santos que já estão no céu. Suas vestes brancas simbolizam isso. Então, quando fala desse cortejo real que estará com Cristo, fala da igreja. Aqui, mais uma vez, enfatiza a questão do arrebatamento, de que a igreja já foi arrebatada. E aí Jesus volta para livrar a Israel, para fazer juízo, para implantar o milênio, e ele volta acompanhado da sua igreja santa, lavada e remida, e que está ali ao lado do seu Senhor. Então nós vamos ver aqui que neste momento Jesus, ele aparecerá com poder e grande glória. Quando Jesus veio a este mundo em sua forma humana, ele veio de uma forma humilde, ele nasceu em uma manjedoura, ele viveu ali de uma forma simples, de uma forma humilde. Mas aqui ele se apresentará com toda glória e com todo o esplendor. E então Jesus virá e ele virá acompanhado do cortejo real, que é a sua igreja. E a Bíblia vai dizer que todo olho o verá. E os irmãos podem perguntar, mas como? Como todas as pessoas deste mundo vão conseguir ver quando se fala de todo olho verá? Irmãos, atualmente os meios de comunicação, eles nos trazem informações instantâneas, de forma instantânea. Por exemplo, está acontecendo, eu estou dando só um exemplo, está acontecendo um tremor de terra, digamos que lá no Japão. E aí, acaba que em questão de minutos nós começamos a saber do que está acontecendo aqui. E às vezes, se você entra em redes sociais, se você entra na internet, em jornais, ali questão de notícias, muitas vezes eles estão fazendo transmissões ao vivo. Eles têm ali as câmeras filmando tudo que está acontecendo e transmitindo para todas as pessoas. E aqui eu quero abrir um parêntese sobre essa batalha. Quando Israel romper o pacto e quando eles estiverem ali perseguidos por todas as nações, hoje os irmãos podem observar que toda essa questão que está acontecendo aí de Israel com Hamas, com Hezbollah, todas aquelas guerras, todas aquelas questões, tem muitas coisas que nós conseguimos acompanhar praticamente em tempo real, quando nós acessamos a internet. Eu acredito, e a própria Bíblia nos dá esse direito de acreditar e interpretar dessa forma, que naquele momento Israel será uma nação que ela estará, vamos dizer assim, com todos os olhos voltados para ela. Então acredito que muitos jornais, grandes emissoras do mundo inteiro, hoje nós temos aí grandes jornais, grandes nomes, né? Que fazem toda essa cobertura, que tem toda essa relevância.
eles estarão ali, prontos para ver o momento que Israel será exterminado, que Israel será destruído. Então, naquele momento, Jesus vai descer com poder e grande glória e vai descer com a sua igreja, com o seu cortejo real. E aqui neste momento não será de uma forma como foi no arrebatamento da igreja. Jesus, ele permitirá que as pessoas o vejam. E naquele momento eu acredito que estará sendo filmado, estará sendo transmitido. Hoje nós temos grandes emissoras, né? Tem a CNN, nós temos aí a questão do The New York Times, tem a Rede Globo, tem tantas emissoras no mundo inteiro e provavelmente elas estarão lá fazendo essa cobertura desta guerra, deste momento que a nação de Israel será exterminado. Eu consigo imaginar os jornalistas falando com tanto furor, né, com tanta... Porque agora eles passaram por isso e por aquilo. E aí, de repente, eu consigo imaginar aquele clarão no céu e Jesus aparecendo com poder e grande glória, com seu manto, com os dizeres, né, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E naquele momento ele desce para salvar a nação de Israel, para exterminar os inimigos de Israel, para lançar a besta e o falso profeta, né, o anticristo e o falso profeta, no lago de fogo e prender Satanás por 1000 anos. Eu acredito que quando os irmãos param para refletir, os irmãos também conseguem imaginar este momento. Isso mostra mais uma vez para nós o cuidado de Deus com os seus escolhidos. Que às vezes, mesmo quando nós estamos ali, tem uma canção que diz, né? Quando nós estamos no olho do furacão, quero ver adorar no olho do furacão, quero ver adorar no vale, na prisão. E às vezes, quando nós estamos em uma situação tão difícil na nossa vida, nós olhamos para um lado, para o outro, nós não vemos recursos. Humanamente é impossível vencer a batalha. Talvez você que está assistindo esse vídeo, você se encontra nessa situação. Você sente que suas forças estão se acabando e você diz, Senhor, eu olho para um lado, para o outro e não estou vendo solução. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele cuida dos seus. Que é na última hora, é nos últimos instantes. Jesus, ele descerá do céu para livrar Israel nos últimos instantes, quando aquele povo vai dizer agora o que será de nós. Acabou-se aqui, mas não acabou, porque Deus tem uma promessa com a nação de Israel. Se Deus tem uma promessa com você, descansa. Descansa. Porque o Senhor, ele não tardará e ele não falhará, mas ele chegará na hora certa. Eu sinto de dizer estas palavras e eu sei que elas vão falar com alguém. Se você se encontra fraco, vazio e distante de Deus, é hora de despertar. É hora de saber que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós e que ele não vai nos desamparar. Então, quando nós voltamos aqui à questão de todo olho verá, eu trago para os irmãos essa reflexão. Cada dia que passa, a tecnologia tem aumentado muito mais, a comunicação, a internet tem nos aproximado no mundo inteiro e tem trago para nós a oportunidade de contemplar muitas coisas que estão acontecendo. E neste momento não será diferente. No tópico 2, nós falaremos sobre a Batalha do Armagedon. O termo Armagedon, aqui nós temos primeiro que é Batalha de Armagedon, fatos decorrentes desse evento, e depois a Guerra do Armagedon será de abrangência mundial. O termo Armagedon significa Monte de Megido, que é localizado no centro-norte da Palestina. Aqui o Senhor, ele estará à frente do exército celestial e vencerá o anticristo e o falso profeta. Os lançará no lago de fogo e os exércitos inimigos serão destruídos. Então, nesse momento aqui, nós teremos a questão de que o Senhor, ele pelejará, ele exterminará os inimigos de Israel,
Lembrando para os irmãos que dentro desse contexto já passaram os selos, as trombetas, todos aqueles juízos divinos. Então a terra, ela já foi destruída em sua terça parte. Muitas e muitas pessoas já morreram, milhares de pessoas já morreram. E aqui aqueles exércitos, eles serão, vamos dizer assim, o Senhor os derrotará, o Senhor mostrará que Ele é Deus, que Ele é Rei sobre todas as coisas. E aí o diabo será preso e lançado no abismo, onde ele permanecerá por 1000 anos. Nós temos essa referência lá em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 3. E aí, depois disso, o que irá acontecer? Se as nações foram derrotadas, Israel foi livre, aqui eu acredito que haverá uma conversão em massa da nação de Israel. Creio eu também que muitas outras pessoas se converterão neste momento, porque aqui mais uma vez nós temos o Senhor dando a oportunidade de salvação para a humanidade. E aí, depois disso, que Jesus, ele lançará o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, prenderá Satanás por 1000 anos, ele irá julgar as nações. Todas as nações serão julgadas. Jesus vai assentar no seu trono de glória no lugar chamado Vale de Josafá. Eu quero ler essa referência que está lá em Joel, no capítulo 3, o versículo 2, que diz assim: Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Então aqui este versículo, ele faz uma referência a este julgamento que acontecerá dentro ali vamos dizer assim, finalizando a batalha do Armagedon. Alguns historiadores vão dizer que hoje nós não temos um vale com este nome, né? Mas há possibilidades. Nós sabemos que o livro de Apocalipse, ele é um tanto quanto simbólico, né? Nós temos algumas questões que elas estão de uma forma, por exemplo, a besta que saiu do mar. O que seria esse mar? Seria as nações, seria as pessoas. Então nós temos ali às vezes uma linguagem mais figurada, mais simbólica. E aqui alguns historiadores vão dizer que devido às catástrofes que vão acontecer ali durante a grande tribulação, pode ser que vai surgindo, né, alguns lugares, vai modificando outros lugares. Certo é que a Bíblia diz que as nações serão julgadas. E aqui, neste versículo, nós vamos ver que vai dizer: entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel. O versículo é muito claro em dizer que o Senhor estará julgando as nações em relação ao que elas praticaram com o povo de Israel. Aqui diz que elas serão julgadas de uma forma, vamos dizer assim, coletiva. Alguns estudiosos vão dizer que pode ser que seja as lideranças de cada nação que comparecerão até Cristo para serem julgados pelos seus atos, do que eles fizeram com Israel, de como eles trataram o povo de Israel. Mas certo é, resumindo, que nós teremos um julgamento das nações. E então nós passamos para o último tópico desta lição, que vai falar sobre o milênio. Aí aqui nós temos: Cristo reinará sobre toda a terra por 1000 anos, participação dos salvos e a natureza restaurada. E depois o final do milênio. Nós temos aqui a questão que Satanás ele foi preso logo ali na batalha do Armagedon. E aí depois disso o Senhor ele faz esse julgamento da questão lá das nações. E todos aqueles que servem a Jesus, todos aqueles que permaneceram fiéis durante a grande tribulação, a própria nação de Israel e o cortejo celestial, que é a igreja, eles participarão do milênio, eles entrarão no milênio para reinar com ele. A Bíblia diz que os bodes serão lançados no inferno e as ovelhas reinarão com Cristo por 1000 anos.
Nós temos lá em Apocalipse 20, o versículo 4, eu vou estar lendo, que diz assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. E os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, aqueles que não adoraram a besta, que não têm o sinal, aqueles que rejeitaram o plano ali, o propósito do anticristo, eles reinarão com Cristo durante 1000 anos, eles participarão do milênio. O outro ponto que é interessante ressaltar é que no milênio nós viveremos uma dispensação ali do pleno derramamento do Espírito Santo. Não haverá ali a questão da formação ali do pecado, do mal habitando a terra. A natureza será restaurada. Os irmãos podem observar que tem uma referência lá em Romanos capítulo 8, do versículo 20 até o 23. Não vou estar lendo para que o vídeo não fique muito extenso, mas os irmãos podem observar e podem utilizar essa referência, que vai falar sobre a natureza estar adoecida por causa do pecado. Então, nós sabemos que lá no milênio, Jesus restaurará a natureza. Então, todas essas catástrofes, tudo que vai acontecer, que faz parte das trombetas, dos selos, é também uma forma de ir preparando a terra para que ela receba o reinado do Senhor Jesus Cristo. E por fim vai dizer que no final do milênio, Satanás será solto para fazer um último levante contra o Senhor. Então aqui nós vamos ver que as nações marcharam por toda a superfície da terra, cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, que provavelmente o que tudo indica que será Jerusalém, e um fogo desceu do céu e as devorou. Então, mais uma vez, o inimigo vai ser solto e vai ter a oportunidade de enganar muitas pessoas. E aqui para nós isso traz uma preocupação do quanto o ser humano ele consegue endurecer o seu coração e ser incrédulo e se deixar levar pelas coisas desta vida, pelas influências malignas, pela influência do mal. Mesmo depois de estar ali 1000 anos vendo tudo que Jesus proporcionou, observando a grandeza do seu reinado, eles serão enganados pelo inimigo e se levantarão contra o próprio Deus, mas eles serão consumidos. Logo depois dessas coisas, né, nós sabemos que nós teremos aí a questão do juízo final e caminharemos aí para a última lição que vai falar sobre o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém de Deus. Então, só gostaria de recapitular aqui a questão desta lição de forma geral. O foco dela, o objetivo dela é que nós venhamos falar para os nossos irmãos a respeito da batalha do Armagedon, que é quando Jesus desce, a segunda vinda de Cristo, em que todo olho o verá, para salvar Israel, exercer o juízo divino sobre esta terra e implantar o milênio. O milênio terá uma duração de 1000 anos em que o diabo estará preso e Jesus reinará, a terra será regenerada, a natureza será regenerada e a igreja estará com o Senhor e todos aqueles que não adoraram a besta estarão ali presentes também no reinado de 1000 anos. A conclusão, o que eu trago para os irmãos é: não adianta lutar contra Deus. Resistir a Deus é perder a batalha. Ele vencerá de qualquer maneira e o homem terá que se humilhar na presença dele. O melhor é fazermos a sua vontade, obedecê-lo e servi-lo com amor. O melhor a nós fazermos é preparar o nosso coração, purificar a nossa vida, para que nós possamos estar na glória ao lado do Senhor Jesus Cristo. Para que quando Jesus descer com poder e grande glória para salvar a Israel, eu e você possa fazer parte do cortejo celestial. Para que quando ele implantar o milênio e estiver reinando nesta terra por 1000 anos, eu e você sejam participantes também do milênio. Então vamos ficar com estas palavras. Acredito que
Isso é um despertamento para nós, para cada dia nós chegarmos mais perto do Senhor, para nós não passarmos pela grande tribulação, mas para nós termos a oportunidade de fazer parte do cortejo celestial que virá ao lado do Senhor Jesus Cristo para livrar a Israel mais uma vez dos seus inimigos. E aqui será, vamos dizer assim, a vitória final. Israel, ao longo da sua jornada, desde os tempos antigos, quando nós deparamos com o contexto bíblico, eles enfrentam seus inimigos, eles passam por muitas provações, por muitas lutas, e talvez um dos motivos, talvez não, tenho quase certeza, que é o fato de que eles rejeitam o Messias. Mas eu creio, a própria Bíblia nos dá a entender que um dia eles reconhecerão que Jesus Cristo é o nosso Redentor. Deus abençoe os irmãos.